Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Por favor, tome assento. Preciso fazer algumas considerações antes de começar a pregar a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Anderson por essa oportunidade. Bom, a sua esposa, obrigado, gente. É bom estar com vocês. Eu não gosto muito do título pastor, eu acho pesado, rapaz. Eu acho pesado. Eu sou pastor há mais de 20 anos, pastor de igreja, né? Quando eu fui ordenado ao santo ministério, eu já pastoreava. Então sou pastor de igreja há mais de 20 anos. Mas é muito pesado esse título. Eu não gosto muito do título, mas gosto da função. Eu gosto de ser profeta, gente. Eu gosto de orar por pessoas. Eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de fazer visita. Eu gosto de ir na casa. Entendeu? Então eu gosto disso. E vocês estão me dando a oportunidade de fazer o que eu gosto. Ser profeta de Deus. Então obrigado, pastor Anderson e sua esposa. O pastor Antônio também, a sua esposa. A gente esteve ali em Fazendinha. Foi muito bem recebido, com todo o amor e todo o carinho. Eu e minha esposa temos um testemunho para contar de Fazendinha. A última vez que nós estivemos lá, Fazendinha, as irmãs do campo, né, o grupo de irmãs cantaram um louvor, um hino. E aquele louvor mexeu, tocou em mim e na minha esposa. Não sei se os irmãos lembram, né, sobre que Deus vai fazer a roda grande entrar dentro da pequena. Então, irmãos, quando eu saí dali, eu já peguei aquilo, já fui ouvindo aquele louvor. E tanto eu como minha esposa, tem coisas que Deus, o Espírito Santo fala conosco de maneira que Ele quer falar. E nós entendemos que o inimigo estava preparando um laço e que Deus estava cortando e que Deus ia fazer uma coisa nova. Irmão, passou dias daquilo, passou dia. Eu já estava em jejum, mas intensifiquei, eu e minha esposa. Passou dias daquilo, a gente chegou numa terça-feira do culto, fomos para casa e naquela madrugada minha esposa começou a passar mal. Acordou de madrugada 3 horas, passando mal, mas muito mal. Aí eu dei um remédio a ela, porque parecia ser fígado, mas ela não melhorou. 3 e pouca para 4 horas, levei para o médico, pronto-socorro. Chegou lá, ela passando muito mal, o médico me internou ela e falou assim, ó, sua esposa está tendo um infarto. Mas a gente vai fazer os exames para confirmar. Mas só que ela foi piorando, irmão. O infarto tem que fazer 3 exames no espaço de 3 horas. Cada exame para confirmar. Aí eu fiquei ali a manhã inteira e fizeram os 3 exames, não era infarto. O médico falou, ó, não é infarto. Eu acredito que é uma inflamação no pâncreas muito forte. Mas a gente vai fazer o exame. Aí, irmãos, colocou lá na ambulância, veio para Aruama fazer uma tomografia. E aí descobriu, irmãos, que o pâncreas dela estava com pancreatite aguda. Pancreatite aguda. E o negócio era sério. Então ela ficou internada, irmãos. Ficou internada para tratar dessa pancreatite. Mas aí, irmãos, com os exames, e aí a gente procurou um médico e com os exames descobrimos que ela tinha que operar de emergência. E aí ela fez uma operação de emergência. Mas Jesus agiu. Jesus trabalhou. Por quê? Porque uma pedra da vesícula entupiu o pâncreas. E o pâncreas estava inchado e estava derramando ácido por dentro dela tudo. E o ácido estava pegando os outros órgãos. Então ela estava com água na preula. Ela estava danificando os rins. Então o ácido estava sendo derramado. Então ela teve que ser operada de emergência. Amém? Ela foi operada de emergência. Graças a Deus foi a tempo. Amém? O Senhor agiu. Está ela ali, ó. Domingo passado foi o primeiro domingo depois da cirurgia que ela foi na igreja. Então ela contou o testemunho. E ela contou da igreja, que ela estava aqui. Ela contou. Na igreja do pastor Antônio, em Fazendinha. Ela contou o testemunho de lá, que foi lá que Deus começou a falar com a gente sobre o que iria acontecer.
Quando eu vi o meu irmão falando sobre que o colchão dele era o único colchão diferente, está escrito na Bíblia isso. Deus afofa o leito do justo no dia da enfermidade. Está escrito, é um versículo. Está escrito, Deus afofa o leito do justo no dia da enfermidade. Quer dizer que o justo passa por enfermidade, mas o Senhor passa com ele. Aleluia, o Senhor passa com ele. O Senhor passa com ele. Amém? Então, o Senhor passou com a minha família esse momento de enfermidade. Amém? E deu saúde à minha esposa. Amém? Nós vamos fazer 30 anos de casados. 30 anos de casado. Dessa união saíram 2 filhos. Amém? A Gabriela, que é casada com Gabriel. E eu tenho uma neta, a Isabel, que tem 7 meses. Eles são missionários. O meu genro, Gabriel, é alemão. Então eles são missionários da Jocum na Alemanha. Mas eles estão para passar 6 meses no país árabe desse aí. Eles vão agora viajar e vão passar 6 meses. Eu esqueci o nome do país. Eles estão se preparando. Inclusive a minha esposa vai ali fora para falar com eles, que eles estão de viagem. Então minha esposa vai ali para falar alguma coisa. Eles vão para qual país agora, hein, minha filha? Esqueceu também. E vão passar 6 meses lá, nesse país, com a minha netinha, que nem 1 ano tem ainda, gente. A Isabel. Para ir, eles vão passar 6 meses lá. Eles fazem assim, eles voltam para a Alemanha, que a base deles é na Alemanha, e eles viajam. Então, eu tenho a Gabriela, que é a minha mais velha. E tenho o Rafael. Rafael é casado com a Débora, que é pastor na igreja, é pastor auxiliar, onde eu sou pastor, na igreja também. Então, a gente tem essa família aí de obreiros. A minha família, eu costumo dizer que a minha família é do altar. A minha família serve ao Senhor no altar. Amém? Quantos amam a palavra de Deus aqui? Eu comentava com o pastor Anderson que eu sou um estudioso da Bíblia. Eu estudo a Bíblia sistematicamente. E eu me preparei, estudei, jejuei para estar aqui. Aí quando eu passei pelo portão, que eu entrei aqui que o pastor Anderson estava cantando um louvor, Deus falou comigo: eu não quero que você pregue essa, guarda para depois. Eu te dei, mas é para depois. Aí Deus me deu a palavra, amém, em Lucas 5. E aí ajudou o meu irmão para fazer a introdução. Deus falou comigo e foi confirmando. Depois o pastor Anderson cantou aqui, Silmar, e foi cantando. Depois o pastor também entrou e fez a introdução do texto em que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é Lucas 5. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os judeus, eles sempre foram muito dedicados à palavra de Deus. Amém? Antes, no Velho Testamento, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Isso é coisa do século 13, 14 para cá, da era cristã. Amém? Antes, a Bíblia tinha porções. Eram lidas porções das Escrituras, que era chamado de paraxá. Repita, paraxá. Era porções. Alguém falava, então leia uma porção, leia um paraxá. Então, quando a criança crescia, que ele já aprendia a ler, ele tinha que ler um paraxá todo dia. Todo dia tinha que ler um paraxá. É costume judeu. A criança acorda, toma um café e lê um paraxá. Depois que ele lê o paraxá, ele acaba de ler o paraxá, ele toma uma colher de mel de tâmara. Toda vez ele faz isso todo dia. Repare que quando a criança, ele completa 12 anos, que ele vai fazer o bar mitzvah, ele lê um paraxá no templo e interpreta o paraxá. Ele interpreta. Quando a criança, aos 12 anos, ele já sabe as 613 ordenanças do Velho Testamento. Ele já sabe as 613. Por quê? Por causa disso, por causa do paraxá. Então ele lê o paraxá todo dia e toma uma colher de tâmara. Aí você entende o salmo que diz: a tua palavra é doce como mel. Por quê? O judeu quer que a criança associe a Bíblia a algo bom. Então a criança lê e fica empolgada. Eu vou tomar o mel. Aí ele lê tudo, e lê. Mel, abre a boquinha.
Então, no cóccix frontal, a criança vai associando que a palavra é boa, que a palavra é agradável. Tanto que você vê, tanto no cativeiro da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham 16 anos, 15 anos, mas tinham convicção forte já. A estátua de Nabucodonosor foi erigida, eles não se dobraram, eles tinham convicções. Você vê Daniel não comendo o manjar do rei, porque tinham convicção de forte. Você vê a menina na casa de Naamã, é menina, não é mulher, não é moça, é menina, 12 anos, 13 anos, tendo convicção forte. Eles eram novos, mas já tinham convicção fortes dentro do coração. Sabiam quem era Deus, sabia a sua palavra, conhecia a sua palavra. Eles sabiam que Deus é Deus. Por causa disso, por causa do paraxá e o mel de tâmara. Nós tivemos o privilégio, eu e a minha esposa, de dar esse ensinamento para os nossos filhos, de ensinar a eles que a palavra de Deus é doce como mel, que a palavra de Deus não é pesada, que a palavra de Deus que a lei do Senhor é a nossa recreação. Eles aprenderam isso. Imagine, irmão, que o meu filho, no século que vivemos, o meu filho se casou com a primeira namorada e se casou virgem. Meu filho se casou com a primeira namorada, a primeira menina que ele conheceu, se casou com ela e casou virgem. Meus filhos foram assim. A minha filha foi para a missão. Ela foi para a missão. A minha filha, quando terminou o 2º grau, nós queríamos que ela estudasse odontologia, fosse dentista, odontologia. E aí a gente queria que ela fosse dentista. Aí quando ela terminou o 2º grau, ela falou assim, sentou comigo: pai, mãe, eu não quero ser dentista, eu quero ser missionária, eu quero ir para a missão. Eu falei, meu Deus, essa menina criada em casa, com todo o chamego, agora essa menina vai para esse lugar que eu não sei nem onde é, Senhor, tem misericórdia. Aí tinha uma missão lá no sertão. Aí eu falei, vamos mandar ela para lá, que ela quer ir? E aí lá ela não vai tomar banho direito, não vai comer, o quarto tem ar-condicionado, estudou em escola boa, ela vai desistir desse negócio. Aí enviamos, irmão, ela para lá. Irmão, não tomou banho direito, tomava banho no baldinho 2 vezes por semana, passou uma luta terrível, comeu carne de bode. Eu falei, agora ela desiste. Quando voltou, pai, é isso mesmo que eu quero. Aí a primeira foi para uma escola, porque ela foi para a missão, foi para uma escola, irmão, lá em primeiro lugar que ela foi. Irmão, e a gente aqui, e o furacão lá, irmão. Ela lá na escola estudando, e a gente aqui, veio o furacão. Aí eu, filha, o furacão está aí. Filha, vai vir, vai. E lá na Indonésia, quando deu aquela onda gigante, ela estava lá. Ela disse que era corpo de gente para tudo quanto é lado. Aí eu falei, filha, sai daí, pelo amor de Deus, filho. Pai, se eu morrer, eu morro por amor a Cristo. Existe morte melhor do que essa, pai? Morrer servindo ao Senhor? Eu falei, é verdade, fica, filha. Fica. A gente como... irmãos, e olha que eu vou falar para vocês. Eu sempre fui voltado para missões. Para atender os missionários no campo missionário. Para atender... E aquelas pessoas que nos ganharam para Jesus pecaram muito. Porque mandavam o missionário para o campo, mandavam oferta, o cara passava necessidade. Sabe o que é? Sabe o que a gente prega nos nossos púlpitos? Quando o filho não quer comer, você não quer comer não? Você vai ser missionário, você vai ver, você vai ter que comer o que não quer. A gente associou missão à miséria, à derrota. Aí sabe o que Deus falou comigo? Eu vou ensinar você como cuidar de um missionário, tá? Aí enviou a minha filha. Aí sabe o que acontece? Pode faltar para mim, para ela não falta. É assim, aí Deus falou comigo, sabe como é que eu quero que você cuide do meu missionário? Como se fosse seus filhos. Você não pode mandar uma oferta para o missionário, você tem que pagar a despesa dele, ele tem que viver uma dívida digna. Ele não pode ficar preocupado com dinheiro, ele tem que ficar preocupado com o reino, com a seara. Aí eu falei, o senhor pegou pesado, senhor. E aí, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida e na nossa família.
Agora minha filha está indo lá para países árabes, irmãos. Nem cruz o pessoal gosta lá. Minha filha foi num país desse árabe, ela estava com uma cruz aqui no pescoço, e o pessoal passava por ela, xingava, ela não sabia. O que foi? Aí alguém, menina, alguém não te matou aqui não? Tira isso daí do teu pescoço. Nem você é tão brabo que você não pode ficar com a cruz. Então o negócio é feio, irmãos. Mas glória a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 5. Que presença boa essa manhã aqui, gostosa. Tem uma atmosfera celestial aqui, os irmãos estão sentindo? Eu já chorei ali, enxuguei, chorei de novo. Aí enxuguei, mas chorei de novo. Aí eu segurava a lágrima, mas eu vi o pastor chorando, chorava também. Lucas capítulo 5. Mas aquele choro, não é aquele choro de agonia, não, é aquele choro gostoso. Aquele choro que alimenta. Aquele choro que a gente sai daqui fortalecido, falando para o vento assim, vem. Falando para a luta assim, vem. Aquele choro gostoso, né? Aquele choro. Você já chorou assim, irmão? Aquele choro gostoso. Que alimenta a gente. Que a gente olha para o furacão, pode vir. Olha para a luta assim, pode vir. Fala assim, bate no peito assim, pode vir que aqui tem. Aqui tem Jesus. Aqui tem poder, aqui tem unção. Aqui tem, pode vir. Olha para o seu irmão. Fala assim, você está tomando um fortificante espiritual hoje aqui. Você vai, fala para ele assim, você não vai correr mais do vento não, você vai correr para o vento, fala para ele. Você vai correr na direção do furacão. Eu vou te enfrentar, eu vou te vencer. Quantos estão entendendo isso? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentou-se e ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: vai a mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Repita, vai a mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Guarda isso que a gente vai precisar daqui a pouco. Respondeu-lhe Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, por causa da tua palavra, obedecendo a tua palavra, eu lançarei as redes. E fazendo assim, apanharam grande quantidade de peixes, que se lhe rompia as redes. Diga glória a Deus. Não feche a sua Bíblia, fique com a Bíblia aberta. Nós vamos fazer algumas conferências. Amém? Vamos deixar o texto falar. Eu gosto de deixar o texto falar. Avivamento não é produzido por homens. Avivamento é produzido pelo Espírito e pela palavra. Amém? O máximo que o homem pode fazer é mexer com a emoção de alguém chorar, mas não muda a vida. Tá? Avivamento, eu não conheço avivamento que não venha pela palavra e pelo Espírito de Deus. Avivamento vem pela palavra. Então vamos deixar a palavra falar. Por favor, eu preciso fazer uma introdução e preciso que você preste atenção. Eu preciso criar uma imagem na sua cabeça. Irmãos, eu gosto do Evangelho de Lucas, e Lucas era médico. Por quê? Porque Lucas dá detalhes de coisas que os outros evangelistas não citam. Eu acredito porque ele era médico. Então ele consegue ver detalhes. Lucas chama de lago. Ele fala a verdade. Os outros evangelistas chamam de Mar da Galileia. Não era água salgada, é água doce. Então é Lago de Genezaré. Ele dá o nome Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades. É tudo a mesma coisa. É um lago de água doce.
tá? Ele é abastecido pelo Rio Jordão, que nasce no Monte Ararat, a 5.137 metros de altitude. E ele nasce, o Rio Jordão nasce no Monte Ararat e vem descendo, abastece o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, e desemboca no Mar Morto. Então, o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, interessante, ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. E ele é em formato de harpa. E esse lago, ele mede aproximadamente 11 quilômetros de largura e 21 quilômetros de extensão. Quando estão comigo, diga glória a Deus. Esse lago é muito importante para nós cristãos. Por quê? Porque Jesus passou grande tempo da sua vida às margens desse lago. Ele era conhecido como homem da Galileia. E a palavra Galileia vem do grego koiné e quer dizer círculo. Ou seja, as cidades que circundavam o mar da Galileia. Então é importante a gente estar inteirado dentro disso. Nessa época aqui de Jesus, às margens do lago existiam aproximadamente 210 cidades. Cada cidade tinha entre 15 mil e 10 mil habitantes. E a atividade econômica principal era a pesca. Amém? Quando estão entendendo, diga glória a Deus. E Jesus estava de manhã cedo, era cedo, 1h da manhã. O povo já ia atrás dele por causa da palavra que ele pregava e por causa dos sinais. Ele está andando à beira do lago. Dr. Beacon vai dizer que existia aproximadamente uns 4.000 barcos ali. Então, Jesus não entrou em qualquer barco. Jesus tinha um barco na agenda dele. Ele estava procurando o barco de Pedro. Ele estava andando em direção ao barco de Pedro. Porque se fosse barco, tinha quase 3.000. Ele entrava em qualquer um. Isso aqui mesmo, vou entrar. Não, ele estava atrás do barco de Pedro. Ele tinha uma agenda com Pedro. Ele tinha um negócio com Pedro. Amém, irmãos? Deixa eu fazer você entender. Você pensa que essa manhã foram as tuas lindas pernas que te trouxeram aqui? Ou foi o teu coração bondoso que te trouxe aqui? Não, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Ele que fez você acordar cedo no feriado e vir para cá porque Deus tem uma agenda com você. Deus tem um negócio. Amém? Olha para o seu irmão e fala: Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma agenda com você. Pastor querido, quando ele chega, Jesus chega perto do barco de Pedro, ele vê Pedro. Pedro estava lavando as redes. De manhã cedo, Pedro estava lavando a rede. Por quê? Pedro havia pescado a noite toda, não apanhou nada. Então ele estava fazendo manutenção da rede. E era necessário fazer. Por quê? Naquele tempo não existia materiais plásticos. A rede era feita de fibra da natureza. Então a rede se rompia com facilidade. Então precisava fazer manutenção e tinha que ser de dia. Porque de noite não tinha luz. Como é que ia olhar o negócio? Então tinha que ser de dia. Então toda vez que se terminava a pesca, se fazia manutenção das redes para se pescar à noite. Então é isso que Pedro estava fazendo, limpando as redes. E existia dois tipos de rede naqueles dias. Primeiro era a rede de arrasto. Alguém ficava aqui na margem com água aqui, segurava e um barco entrava, ia lá e arrastava. E o outro era a rede sino. Esse exigia 3 ou 4 barcos. Eles iam para alto mar, esticavam a rede e soltavam. Então a rede descia. Essa era a rede de Pedro. Era a rede sino de alto mar. E aí Pedro está ali, ó, fazendo manutenção da rede. E Jesus vê Pedro, chega de manhã, Pedro está ali. Aí Jesus pede emprestado o barco para subir no seu barco. Aí Pedro disse: à vontade, Senhor. Ele sobe no barco. Pedro empurra o barco assim uns 3 metros para dentro da água. E Jesus começa a pregar. O seu barco de pé. E Pedro está ali ouvindo a mensagem. O texto não diz qual era a mensagem, mas acredito que era uma mensagem de fé. Animando, mexendo com Pedro. E Jesus prega. Depois que Jesus dá a bênção, vai tratar com Pedro. Aí Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tem peixe? Aí Pedro diz: tem não. Aí Jesus disse: tem. Aí Pedro disse: tem não. Aí Jesus disse: tem. E ficou aquela. E Pedro disse: tem não. Pesquei a noite toda e não tem. Aí Jesus disse: tem.
entra no barco, vai a mar alto, que eu vou te mostrar que tem. Aí Pedro responde para Jesus assim, ó, eu sei que não tem, eu pesquei a noite toda, eu sou pescador profissional, meu pai era pescador, aqui é minha carteirinha de pescador, profissional, você está vendo? Eu sei que não tem, mas segundo a sua palavra, por causa da sua palavra eu vou. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? E aí Pedro entra no barco e joga a rede. Primeira jogada, o texto diz assim, Pedro não conseguia puxar a rede. A rede se rompia, ele teve que pedir ajuda aos outros barcos. Porque nessa pesca de rede sino, só um barco enchia de peixe. Mas nessa pesca maravilhosa, os outros barcos se encheram de peixe. Agora, olhe para mim, por isso que eu pedi para você ficar com o texto aberto, porque a gente vai deixar o texto falar. Primeiro, Jesus encontrou Pedro de manhã, sim ou não? Jesus sabia que Pedro estava cansado? Claro que sabia. Jesus era galileu, ele sabia que alguém que estava fazendo a manutenção da rede de manhã tinha trabalhado à noite na pescaria. Agora, eu fico imaginando, foi pesado o trabalho? Sim. Quantas vezes Pedro jogou a rede numa noite? Aquela rede pesada, de fibra da natureza. Jesus sabia que Pedro estava cansado, sim ou não? Quantos creem que Jesus sabia que Pedro estava cansado? Interessante, olha o que diz o texto. Jesus chega para Pedro, mesmo sabendo que ele estava cansado, disse para ele, vai amar. Gente, Jesus sabia que Pedro estava cansado. Era para a gente ter dito assim, pastor Anderson, Pedro, vai ali na água na canela. Eu vou resolver, vou te dar umas sardinhas, uns carapicu, você vai para casa, faz para a sogra. Pedro tinha sogra. E resolve o problema, para sua sogra não murmurar. Vai. Era só a sogra de Pedro que murmurava, tá aí. Aí, não, Jesus falou o que para ele? O que eu tenho para fazer na sua vida em mar alto. Vai a mar alto. No raso eu não vou fazer. Vai no profundo, vai a mar alto. Jesus sabia que Pedro estava cansado, mas mandou ele a mar alto. Olha para o seu irmão e fala, Jesus sabe que você está cansado. Jesus sabe que você está cansado, mas a ordem essa manhã é vai a mar alto. Volta para a madrugada, para a oração. Fala para ele, volta para o jejum. Não, pastor, mas eu joelho. Mas volta para mar alto, porque Jesus só vai fazer se você voltar a mar alto. Aleluia. Eu vou falar para o pessoal aqui. Acho que o pessoal daqui vai entender melhor. O pessoal dali ainda não entendeu. Vamos lá. Irmão, é amar alto. Amém? Jesus sabe que você está cansado. Pastor, eu já orei muito, pastor. Jesus sabe que você está cansado. Jesus conhece o seu coração. Mas o que Ele quer fazer é só em mar alto. Vai amar alto, vai amar alto, vai amar alto. Amém? Por favor, vocês aqui, olhem para eles. Olha para eles aqui, me ajuda a pregar, me ajuda. Fala para eles assim, irmão, é em mar alto, não tem raso. Não tem, é só na madrugada. É só no jejum, é só na consagração, é só na escola dominical. Vai a mar alto. Olha para o seu irmão, fala mar alto, é amar alto, é amar alto. Agora, pastor Anderson, aí eu fico imaginando, Jesus mandou ele amar alto, o que ele fez? Ligou o motor e foi. Sim ou não? Não tinha motor, era remo. Oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. Era remo, não tinha motor. Olha para o seu irmão, fala, não tem motor no barco de Jesus. É a remo, fala para ele, é a remo. Vai devagarzinho, mas vai. Puxa de um lado, puxa do outro, puxa na oração, puxa no jejum. Acorda 3 horas da madrugada. Não dá para ficar até 5 horas, fica até meio-dia. Mas rema, vai amar alto, vai amar alto, vai amar alto. Quando estão entendendo isso? Quando estão entendendo isso? Olha para o seu irmão, eu estou vendo o Senhor distribuindo remo aqui. Tem gente que está cansado, igual Pedro. É gente que já trabalhou, que já orou, que já jejuou, mas está cansado. O Espírito Santo está dando um remo e está dizendo, volta para o mar alto, volta para o mar alto, volta para o mar alto, volta. Agora olhe para mim. Tem coisa que você não lê em livro,
que você não vê na internet. Só você orando e falando com o Espírito Santo. Eu tenho o costume de acordar para orar 3 horas da manhã e abrir a Bíblia e ler um texto. Aí eu li esse texto. Eu falei, Senhor, por que o Senhor mandou Pedro ir amar alto? Ele estava tão cansado. Por que o Senhor não deu logo o peixinho para ele ali na margem? Irmão, a resposta foi tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Sabe o que o Espírito Santo soprou no meu ouvido? Resposta de pescador. Meu filho, todo pescador sabe que só tem peixe grande em mar alto. Peixe grande não vem no raso. A irmã já pegou ali, já entendeu. Está entendendo, irmão? Não tem bênção grande no raso. Bênção grande é no fundo. Então, por favor, pega o teu. Vai valer a pena, irmão, vai valer a pena. Quando chegar lá vai dar peixe grande, vai dar bênção graúda. Aleluia, vai valer a pena. Pega a mão do seu irmão e fala, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena voltar. Vai valer a pena, você está cansado, mas vai valer a pena. Fala para ele, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Quando vocês estão entendendo isso? Quando vocês estão entendendo isso? Eu estava, enquanto o pastor contava aqui as histórias, eu estava falando para o pastor Anderson que eu não sei evangelizar. Eu não sei pegar o folheto e dar assim, Jesus, eu não sei. Sabe como é que eu evangelizo? Alguém me convida para ir lá orar. Alguém me chama. Alguém me leva, eu vou. Ou então Deus me fala, ó, entra aqui e ora por essa pessoa. Ó, eu estou no mercado, Deus vai lá e fala para ele. Comigo funciona assim, eu evangelizo assim. Irmãos, eu estava jejuando. Eu gosto do mistério do jejum. Eu sou chegado ao jejum. E o jejum é bom, irmão. O jejum chama a glória. Enfraquece essa carne velha de guerra, que ela não se converte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então enfraquece ela, o espírito toma conta. E eu estava num período de jejum de 3 dias, estava no final já. E quando eu termino o jejum, eu peço para minha esposa assim, minha filha, faz um chá lá, um biscoitinho, eu começo devagar, ainda mais quando foi jejum prolongado de 3 dias. E já era 5 horas da tarde, eu já ia entregar, e eu fui orar. Entrei no quarto enquanto minha esposa estava lá preparando o lanche. O Espírito Santo falou assim, não entregue o jejum agora. Pega a sua Bíblia e vai para o ponto do ônibus. Eu falei, Senhor, eu tenho carro. Posso ir de carro? Vai para o ponto do ônibus. Eu botei um calçado, peguei minha Bíblia e fui para o ponto do ônibus. Eu falei, ponto do ônibus é ser para pegar o ônibus. Aí dei sinal para o ônibus que veio, entrei no ônibus. O Espírito Santo falou assim, quem manda você pegar esse ônibus? Aí eu desci no próximo pronto e fiquei lá esperando. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, eu estou ouvindo voz, eu estou jejuando, estou com fome, estou ouvindo voz. Não, você está ouvindo voz, está ouvindo voz, a minha. É esse ônibus aí, pega esse. Era o Bacaxá, Cabo Frio, Bacaxá. Horário de pico, onde as pessoas saem do trabalho, que moram na região dos lagos, saem de trabalho em Cabo Frio, moram em Araruama, moram em Iguaba, moram em Bacaxá. Era o rápido, aí eu peguei. Irmãos, estava tão cheio que eu não consegui passar da roleta, fiquei perto do motorista. Fiquei orando assim perto do motorista. E Deus, o que eu vou fazer aqui, Senhor? Minha esposa vai perguntar o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Eu não sabia de nada que estava indo para Bacaxá. E Deus falou, olha para o motorista. Eu olhei para o motorista, irmão. Nordestino, caba macho, um bigode daqui aqui. Deus falou para mim, ó, fala para ele que eu vou trazer a mulher dele de volta. A mulher dele foi embora de casa. Fala para ele que eu vou curar ele da enfermidade que ele está no estômago. E fala para ele não se matar não. Que a vida dele é minha e eu vou usar. Aí eu vi aquele nordestino, cabra macho, com bigode daqui aqui. Eu falei, fala não. E fiquei na guerra com Deus. Fala, aí Deus fala, não falo, eu não falo, eu fala, não falo. Mas a glória de Deus desceu no ônibus, eu falo. Eu peguei em Cabo Frio, o ônibus já estava lá em Iguaba. Quantos conhecem Iguaba aqui? Sabe aquelas palmeiras grandes que tem nesse? Eu estava ali. Aí eu botei a mão no ombro dele assim, no motorista, e falei assim, motorista, eu sou servo de Deus. Ele olhou, e daí? Eu falei, vai me botar para fora, mas eu vou falar. Deus mandou dizer para o senhor que ele vai trazer a sua mulher de volta. Ela foi embora de casa, ele vai trazer de volta. Deus mandou dizer para o senhor que ele vai curar o senhor dessa enfermidade do estômago. Ele mandou dizer para o senhor, para não se matar não, que sua vida ele vai usar. Irmão,
naquelas palmeiras de Iguaba, ele estaciona um ônibus e começa a chorar. E agora, Senhor, o que eu faço? O tocador veio, o que foi, motorista? E aquele alvoroço no ônibus. Ele chorou, estacionou o ônibus, chorou, olhou para mim e disse: moço, não te conheço, nunca te vi. Mas a minha mulher foi embora de casa. Eu estou com uma enfermidade no estômago, tem 30 dias que eu não como comida de panela. E o médico não descobre o que eu tenho que trabalhar. Eu estava dirigindo esse ônibus aqui, pensando: que vida miserável que eu vivo. Primeira carreta que aparecer lá, eu vou jogar esse ônibus contra. Eu vou morrer, mas vou levar um monte de gente comigo. Vou morrer. Aí eu falei: o senhor quer aceitar Jesus? O senhor quer que Jesus faça isso que ele falou com o senhor? Eu disse: quero. Aceitou Jesus, irmão. Deus transformou esse homem, curou ele, trouxe a mulher de volta. E hoje ele é presbítero da igreja. Levanta a sua mão, fala: vai amar alto. Deus quer fazer algo grande. Vai amar alto. Vai amar alto. Pega a mão do seu irmão assim, fala: vai amar alto. Deus quer fazer algo grande. Tá difícil, tá pesado, mas vai amar alto. Eu estou sentindo uma unção, eu estou sentindo o Espírito Santo dando remo hoje aqui. Deus vai levar muita gente a amar alto. Isso, pode sentir a presença. Fala: Senhor, me dá o meu remo. Senhor, eu perdi o remo, cadê o meu? Eu quero o meu, eu quero o meu, eu quero o meu. Olha o que eu vou falar com vocês. Quando o pastor deu a oportunidade à irmã Emiliana, eu vi um anjo. Ela tinha um botãozinho aqui na garganta. Eu vi um anjo mexendo no botãozinho. Mexia no botão aqui na garganta dela. E também tocava no ventre dela. Não só na garganta, no ventre também. E o Espírito Santo me falou: o problema na sua garganta é alguma coisa que está errada no seu sangue. E tem a ver com o ventre. E Jesus está mudando, está tocando. Agora, escuta o que eu vou falar, que isso vai se cumprir na vida da irmã e vocês vão ver. Emiliana, Deus vai soprar o seu nome. Deus vai soprar o seu nome. Eu vi a Deus terminando os retoques do vaso para te levar e fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Olha, eu vi o Espírito Santo te levando ao ministério da música. Mas só que não é só dentro da igreja, de uma igreja, é fora, em várias igrejas. E Deus vai soprar o teu nome, minha querida irmã. Amém. Deus está preparando, Deus está te forjando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. É uma prova, mas é o fim dela, para aquilo que Deus vai fazer. Levante a mão assim e exalte ao Senhor pela vida da irmã Emiliana. Quando o pastor Anderson começou a cantar aqui, aquele hino sobre o mar, Deus me deu uma visão interessante. Eu vejo coisa estranha, irmão. Às vezes eu mesmo fico assustado com a visão que eu tenho. Olha, eu vi o pastor Anderson, ele estava ali, bem ali em cima. Ele estava com uma espátula na mão. Jesus estava atrás do pastor Anderson. E tinha um papel de parede, ele estava tirando o papel de parede. Mas ele chorava. Eu falei: meu Deus, ele está chorando para tirar o papel de parede. O papel de parede era bonito, mas era velho. Estava mofado. Aí o pastor Anderson tirava o papel de parede todo com muito cuidado. Eu via que ele tinha cuidado com a parede. Às vezes ele parava, ajeitava, ia descolando. E Jesus estava atrás dele assim, falando: vai meu servo, vai meu servo. Pastor, como é que o senhor sabia que era Jesus? Ele tinha mão furada, só podia ser ele. Anjo não tem mão furada. E tirava o papel de parede e ia tirando. E começou por ali, e foi tirando. E foi tirando. Depois desceu para aqui, e foi tirando e descolando. Estava bem colado, e ia tirando devagarzinho. Pastor Antônio, com cuidado, com muito cuidado. Eu via que ele tinha sabedoria, que ele era mestre. Parecia que é bem devagarzinho. E tirou tudo.
Depois que o pastor Anderson tirou todo o papel de parede, o Senhor Jesus deu outro. Aí falou, coloca esse agora. Ele ia colando o papel de parede, começava de cima, ia colando e colar. Mas, irmão, o que me chamava a atenção, eu nunca vi um papel de parede desse. Era o céu. Era o céu. Você já viu aquelas telas de LED que você vê? Então, a parede, o papel de parede dava esse efeito. Era o céu. Parecia até que você podia entrar dentro do papel de parede. Aí o Espírito Santo falou comigo. Eu estou usando o meu servo com muita sabedoria, com muita calma, com muita prudência, com muito amor. E até com lágrimas ele está fazendo. Ele vai fazer mudança. Vai haver uma renovação nessa casa. Vai haver, o velho vai sair e vai entrar o novo do Espírito Santo. Porque o velho era ruim? Não. O papel era bonito, mas estava mofado. Agora é o novo. Agora é o novo. Olha para o seu irmão, tem uma unção nova para essa igreja. Tem um mover novo para essa igreja. Tem um agir novo para essa casa. Tem um agir novo, oh, aleluia. Mas o que me chamou a atenção, que Deus dava sabedoria ao pastor Anderson, ele não desprezava o papel velho. Ele tirava o papel velho com choro, com respeito, irmão. Amém? Porque o papel velho serviu, mas agora é velho, precisa ser removido. Ele serviu sim, no tempo que estava ali serviu, foi instrumento na mão de Deus, mas agora é hora de sair o velho para entrar o novo. E o pastor Anderson fazia isso com muita sabedoria. Eu via, irmão, a visão que eu vejo é detalhes. Eu vinha, tinha hora que ele dava uma parada, chorava, botava saliva, tirava e ia. Às vezes feria a parede, colocava a saliva de novo, chorava, ia tirando, custou a tirar, mas tirou. Deus já está dando sabedoria ao pastor Anderson para trazer um novo papel para essa igreja. Um novo momento, uma nova glória, uma nova unção. Amém? Isso aqui vai virar céu. Céu na esquerda, céu na direita, céu na frente, céu embaixo, céu em cima, céu atrás, céu na frente. Vai virar o céu, aleluia! Olha para o seu irmão, Deus está preparando um novo tempo para essa casa. Agora, olhe para mim. Pedro falou para Jesus, eu vou amar alto, Senhor. Mas eu trabalhei a noite toda. Não apanhei nada. E deixa eu falar uma coisa. O pastor há de concordar comigo. Pedro sabia onde estavam os cardumes. Pedro não jogava a rede em qualquer lugar. O pai dele era pescador. Ele era pescador profissional. Então ele sabia o lugar onde jogar a rede exato. Então Pedro não ficava jogando, vamos jogar ali para ver se dá. Não. Pedro sabia onde estava o peixe. Pedro sabia quantas braças eram. Ele sabia que não era 20, sabia que era 8. Então Pedro sabia. Mas ele trabalhou a noite toda e nada apanhou. Então Pedro tinha máxima convicção. Não tem peixe hoje. Eu tenho que me conformar com isso. Hoje não tem peixe. Aí chega Jesus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Carpinteiro, nem pescador ele era. Imagina a mente de Pedro. Peraí, mas eu sou pescador, meu pai era pescador, ele é carpinteiro, ele sabe fazer mesa, poxa. Ele sabe fazer mesa, ele sabe fazer guarda-roupa, ele sabe fazer cama. Eu que sei pescar. Que a mente humana pensa isso, gente. Porque Jesus não estava celestial, não. Jesus estava em carne e osso. Por mais que ele dissesse que era o Messias, a gente está olhando um homem barbudo, de cabelo grande. Então a cabeça pensa. Isso passou pela mente de Pedro. A gente pensa que foi fácil. Jesus mandou e Pedro foi logo. Não. Ele é carpinteiro. Eu sou pescador. Eu entendo. Eu sei. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabia que às vezes você tem que deixar de saber o que você sabe para saber o que Jesus quer que você saiba? Nossa, complicou tudo, mas deu certo, viu, pastor? Enrolou, mas deu. Tu viu como é que deu certo? Eu vou repetir o negócio, ficou bom. Obrigado, Espírito Santo. Sabia que tem hora que você precisa deixar de saber o que você sabe para saber aquilo que Jesus quer que você saiba? Aleluia! Me ajuda aí que ficou bom. Olha para o seu irmão, fala. Sabia que às vezes você precisa deixar de saber o que você sabe para que você saiba aquilo que Jesus quer que você saiba? Aleluia! Pedro então entendeu
Olha que Pedro fala, eu sei que não tem peixe, eu sei. Jesus não quer que você entre em negação. Jesus não quer que você fique viajando, falando, não, é verdade. Não, eu sei. Mas eu vou agora por causa da tua palavra. O Senhor está falando aí, eu vou. Porque por causa da tua palavra eu vou. Sabe qual é o problema? A gente faz um monte de coisa, mas não é na palavra. Pedro está fazendo alguma coisa errada, sim ou não? Não. Ele estava pescando, não estava? Estava jogando no rei certinho. Ele tinha técnica, tinha habilidade, tinha ciência, mas deu certo. Você pode estar fazendo até o certo. Não, pastor, está tudo certinho, eu fiz aqui certinho. Mas a pergunta é, está na palavra? O problema não é fazer o certo, o problema é se está na palavra. A palavra está com você. A palavra te mandou. Foi a palavra que disse. Foi a palavra que falou. Foi Deus que mandou você ir. Pedro entendeu, ó. Eu sei, eu trabalhei a noite toda, não apanhei nada. Mas agora eu vou por causa da palavra. Fala para o seu irmão, fala assim, irmão, deu certo que você foi sozinho. Deu errado porque você foi sozinho. Por isso que deu errado. Mas agora você vai fazer a mesma coisa, no mesmo lugar, com a mesma rede, com o mesmo barco. E vai dar muito certo, porque agora tem a palavra. Entendeu? Tem a palavra. Olha para o seu irmão, fala. Agora vai dar certo. O quê? Você vai na palavra, você vai na palavra. Você vai na palavra. Quantos querem ir na palavra? Diz, eu vou na palavra, eu vou na palavra. Irmãos, a minha filha nova de casado, e aí meu genro e minha filha, eles iam ficar um tempo na base da Alemanha, e falaram assim, nós resolvemos ter um filho agora, que a gente vai ficar um tempo aqui na base, então dá para ter um filho. Irmãos, e foi fazer os exames, aí foi constatado a minha filha com tumor no útero, e o médico já tinha encaminhado, a minha filha, a médica dela já tinha encaminhado ela para um outro lugar, na Alemanha, aonde trata de câncer. E aí, era mais ou menos já no início de dezembro, eu fui orar. Porque o médico falou para ela assim, ó, tira tudo, poupa a vida, e aí você adota o filho. E ela ligou para a gente e falou, mãe, a gente adota, vai ficar tudo bem, a gente adota. Aí eu fui orar, Senhor, pode até adotar, mas eu queria um do sangue. Eu queria um daqui, da origem. A gente pode adotar, vai ser bem recebido, com muito amor. Mas eu queria um daqui. Aí Deus falou comigo assim, vou te dar um daqui. Traz ela para o seu ambiente. Aí eu trouxe ela. Ela chegou aqui dia 19 ou 20 de dezembro. Aí Deus falou assim, curte o Natal, come rabanada, come, passa o ano novo, depois do ano novo você em jejum. Dia 1º eu quero você em jejum por tempo determinado. Irmão, passou o Natal, o ano novo, entrei em jejum eu. E era a época da pandemia, irmão. Quando eu estava de jejum, o meu filho dentro de casa pegou Covid. Dentro de casa comigo. O meu genro também estava aqui, pegou Covid. Eu falei no largo de jejum. Dia 1º de jejum. Dia 2 de jejum. Dia 3 de jejum. Dia 4 de jejum. Dia 15 de jejum. Dia 16 de jejum. Dia 17 de janeiro de jejum. Dia 18, dia 19, dia 20, dia 21. E todo dia, ungia a barriga e falava, Jesus vai curando, Jesus vai curando. 30 dias de jejum. Irmão, a perna faz isso. Lá é costume da nossa igreja fazer 7 dias. Eu e minha esposa, a gente faz 10 dias. Agora, esse período todo, nunca tinha ficado. Eu fiz 1 ano de jejum, mas entregando 9 horas da noite. 9 horas da noite comi uma sopa e ia. Fiz 1 ano. Fiquei magro assim, ó. Agora direto, só bebendo água. Lá tem irmão lá que já fez 16 dias, só bebendo água. Pastor morre, então eu estou morto. Irmão, e nesses dias de jejum, que eu estava de jejum, eu fui orar. Eu não sei se eu dormi, se eu fui arrebatado, se eu não sei. Eu sei que eu perdi os sentidos. E aí,
na visão, eu entrava em uma maternidade e via minha filha. Ela estava cansada. Eu falava com ela, ela estava bem, e aí eu ia ver a minha neta. Quando eu chegava lá que eu via minha neta, ela olhava para mim e fazia uma carinha. Aí eu falei para minha esposa, falei para todo mundo em casa, ó, ela vai ter um filho e é uma neta, é uma menina, é uma menina. Irmãos, a minha filha ia voltar para a Alemanha no começo de dezembro. No começo de janeiro, mas ela precisou ficar um pouco por causa do Covid e voltou no final de janeiro. Quando voltou lá, que o médico examinou ela, falou, o tumor aumentou. Porque na Alemanha é assim, se você tiver com problema e você correr do médico, o Estado te pega. Porque você não pode, ele entra com intervenção. Aí não, eu vou operar você já, logo. Irmão, era 3 horas da manhã lá, a cirurgia, 7 horas da manhã lá, 3 horas da manhã aqui. Aí eu acordei com a minha esposa e comecei, Senhor, eu te agradeço pela cura da minha filha. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez. Eu te agradeço pela minha neta que está vindo. E fui para a igreja, irmão, a minha filha com tumor ainda, fui para a igreja e falou, irmão, ela não vai tirar o útero não, e vai vir uma neta para mim. Eu só fui, tá doido, bateu com a cabeça o pastor, com um raio. Não tinha acontecido nada, porque profetizar é isso. Profetizar é falar que uma coisa vai acontecer antes dela acontecer. E quando Deus me fala alguma coisa, eu sou abusado. Eu chego no púlpito e falo. Aí, irmão, operou. Quando operou, a cirurgia ia demorar muito, demorou pouco. Aí a minha esposa falou assim, será que abriram ela? Estava tão ruim e fecharam? Eu falei, não, Deus já fez alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, Deus fez. Aí o meu genro, a gente veio para o meu genro alemão, falou, vai lá falar com o médico. Aí ele falou, não, na Alemanha não pode. Não pode falar assim, na Alemanha não é assim. Aí a minha esposa, aqui é Brasil, rapaz, fala com brasileiro, vai lá falar. Não pode, na Alemanha não pode falar assim. Na Alemanha não pode. Mas os alemães são muito obedientes aos mais velhos. A minha esposa, ele foi contra a vontade, mas foi. Aí chegou lá o médico, rapaz, eu não fui falar com você, porque aconteceu uma coisa estranha aqui. Eu tive que olhar o exame dela de novo. Porque quando eu abri ela, o tumor estava no útero. Eu nem toquei no útero, cara, estava fora. E pelo jeito que eu vi aqui, não é câncer não, mas eu mandei para biópsia. Mas eu tenho quase certeza que não é câncer. Eu tenho quase certeza. Aí eu falei, eu tenho certeza que não é. Irmão, naquele dia, eu já cheguei na igreja, já falei, irmão, não é câncer não. Aí a minha esposa falou, ela não fez a biópsia. Eu falei, mas já fez do céu. Que mulher é sempre mais prudente, né? Do que o homem, né? A minha esposa, irmão, eu sou casado, eu vou fazer quase 30 anos junto. Mas minha esposa é braba pra caramba. Eu consegui amansar só 10%. 90% Jesus não deixou. Porque ela que me doutrina, eu sou bagunceiro, rapaz. É ela que me põe na linha. A sua também te põe na linha? Então somos nós dois, eu sabia que é o meu mistério. Por isso que eu te amo. Ela põe a gente na linha. Eu digo para ela que Jesus me salvou, me libertou, mas ela me faz andar no caminho que eu devo. Ela fala, meu filho, que roupa é essa que você vai para a igreja? Onde? Não, vai trocar essa roupa. Eu, tá feia? Tá horrível. Ela faz comigo, rapaz. Ela me coloca tá pensando que eu sou educado assim? Assim é ela que me fez, irmão. Eu era um homem das cavernas. Então, irmão, aí fez a biópsia, não era câncer. Irmão, passado um ano, a minha filha engravidou. Agora vamos ver o neném, para ver o neném. Eu falei, já é menina, gente, eu sei, já é menina. É menina, gente, eu sei. É menina. Falei na igreja, é menina. Aí todo mundo falava, não fez o exame. Eu preciso de exame, gente. Irmão, aí ia fazer o exame, a criança estava com a perna cruzada. E não fazia. Aí eu falei, é menina, gente. Eu vi a minha neta. Irmão, quando fez, menina, eu falei, é linda, Isabel. Imagina o privilégio. Cadê meu conterrâneo? Está ali, conterrâneo de Bangu. A minha esposa não gosta que eu falo porque sou de Bangu, não. Que ela é de Cabo Friense. Eu sou de Bangu. Porque pensa logo, Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Olha lá, olha a balança a cabeça, falando que eu sou de Bangu, está ali conterrâneo. Imagina um homem que veio de Bangu
de família de candomblé, se converter, ganhar o pai, ganhar a mãe, e agora ter uma filha que nasce dentro da base, ter uma neta que nasce dentro da base da Jocum, na Alemanha, já nasce missionária, ter filha missionária, ter filho pastor. Aí, irmão, moral da profecia. Aí a minha filha ia ter neném, aí a gente foi para lá. E a criança nasceu, nós chegamos lá em dezembro, frio, irmão, um frio que Deus dava. Chegamos na Alemanha. Aí a gente não sabia que no Brasil você não pode ver a criança, tem que esperar. Lá na hora que nasce, todo mundo já chama você, já vai lá. Irmão, horas. Tanto que o primeiro banho, quem deu na minha neta foi a avó. Aí, irmão, exatamente o que aconteceu, o que eu vi. Quando cheguei lá, esse seria um parto normal, né? Seria um parto normal. Dentro do quarto, irmão, da Alemanha, e lá é tudo hospital público, não tem hospital pago. Tá? O hospital público fica admirado. Tem gente que serve café, tem tudo. Então, lá no quarto tem uma banheira para a pessoa ter parto normal. E tem um negócio para a pessoa segurar. Tem uma doula que acompanha você em casa, depois que o neném nasce antes. Então ela estava lá para ter o parto normal. Mas só que o neném não saía, o neném não saía, e o neném não saía, e o neném não saía. E aí a médica viu que não dava, que ela estava ficando muito cansada, igual eu vi na revelação. Aí, não, tem que operar. E operou, e tirou. Aí descobriu que o cordão era desse tamanhinho. A criança não ia sair. Aí, irmão, minha filha estava cansada, eu vi que ela estava bem, e fui ver a minha neta. Aí, quando ela viu o vovô, abriu a boca e falou, vovô. Irmão, eu tenho a foto, eu vendo ela com o negocinho no braço, assim, ó, na mesma cara que eu vi na revelação. Aí eu falei para ela assim, eu te vi, 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 eu te vi. Sabe por que isso aconteceu? Por causa da palavra. Foi a palavra, foi a palavra. Levante a sua mão e exalte ao Senhor. Vai dar certo porque é pela palavra. 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 Levante a mão e adore ao Senhor por um minuto. Você vai sair daqui com uma palavra essa noite, essa manhã. Aquilo que não estava dando certo, que você já fez, você vai fazer de novo. Mas agora vai dar certo. Por quê? Porque é pela palavra. Olha para o seu irmão, fala para ele, agora vai dar certo, vai dar certo. Porque vai ser pela palavra. Olhe comigo. Eu quero terminar, que eu quero orar com vocês. O texto diz que Pedro ele trabalhou a noite toda. Quantas vezes eu tento fazer cálculos. Quantas vezes Pedro atirou a rede? A noite do judeu começa às 6 horas. E vai até 6 horas. Imagine. De 6 até 7, 10 vezes jogou a rede. Vamos supor que jogou a rede 10 vezes. De 7 às 8, mais 10 vezes. De 8 às 9, mais 10 vezes. É muitas vezes. Amém? Muitas vezes Pedro jogou a rede numa noite, muitas vezes. Mas o texto diz que depois que Jesus mandou, ele jogou quantas vezes? A minha pergunta é, onde estava esse peixe? Pastor, o senhor que entende esses mistérios de peixe aí, onde estava esse peixe? Que loucura, rapaz! Como é que Pedro jogou a rede a noite toda, não apanhou nada, ele joga uma vez só. E apanha tanto peixe que a rede quase se rompia. Olha para o seu irmão, fala assim, onde estava esse peixe? Onde estava esse peixe? Irmão, existe heresia e existe coisas extra-bíblicas. Eu vou falar uma extra-bíblica. Respeitando a Escritura, eu gosto de respeitar a Escritura. Eu imagino, isso é uma opinião minha, isso não está na versão Ferreira de Almeida, vai sair na versão Márcia Cássio. Que quando Jesus falou para Pedro ir, e Pedro obedeceu e pegou o remo, os peixinhos já começaram a se movimentar. Lá debaixo da água já tinha um anjo, batendo na pedra. Sai daí, bora. Quem mandou? O Nazareno. O rei do... foi ele? Peixinho. Ia. Ficava esperando aonde Pedro ia jogar a rede. Na outra, o anjo está lá debaixo. Bom, Pedro não estava vendo nada. Pedro está remando, está falando assim,
joguei ali. Eu estou acostumado. Vou ali naquele lugar e vou jogar. No mesmo lugar, mesma rede, mesmo barco. Mas lá debaixo da água, longe da visão de Pedro, o anjo está lá. Vambora. O Nazareno, é ordem do Nazareno. Aí o peixinho conta, Nazareno que mandou. Porque a natureza obedece a ele. A natureza conhece a sua voz. E aí o peixinho ficou tudo lá esperando o Pedro. Quando Pedro jogou a rede, o peixinho já está lá. Tem irmão que já entendeu, mas vamos melhorar. Vou botar um mel aí para melhorar o negócio, para você entender. Não é Pedro que espera o peixe, é o peixe que espera Pedro. Entendeu? Quando você tem uma palavra, não é você que espera a bênção, é a bênção que está te esperando chegar lá onde Jesus quer. Você sabia que, pastor, eu estou esperando a minha bênção? Tá, não, é a bênção que está te esperando você chegar lá, no local que Deus quer. Quantas orações quantas madrugadas quantos jejuns você precisa fazer para chegar até o lugar que Deus quer? Porque não é o peixe, não é Pedro que espera o peixe, é o peixe que espera Pedro. Imagina a sardinha falando para a Corvina: Pedro não vai vir não? Não está vindo aí. Aí a sardinha olha para o outro, ele está demorando. Mas a gente tem ordem para esperar. Será que ele chega? Ele chega, rapaz. Quem mandou, rapaz. Fica quieto aí, espera. O peixe está esperando Pedro, porque Pedro está vindo. O peixe esperando Pedro. Quando a gente tem uma palavra, não é a gente que espera a bênção, é a bênção que espera a gente. Aleluia. Olha para o seu irmão, me ajuda a profetizar essa noite. Fala, você não está esperando bênção nenhuma, é a bênção que está te esperando. Já está preparado, Porque nós somos tentados a pensar, pastor, que o problema pega Deus de surpresa. E sabe o que a Bíblia diz? Que o cordeiro que ia salvar o mundo já estava preparando antes da fundação do mundo. Antes de Adão existir do pecado, Deus pegou e falou: esse aqui é o cordeiro que vai salvar o homem. Aí os anjos perguntam: salvar de quê? E que homem? Não, o homem que eu vou fazer. O senhor vai fazer aonde? Que nem terra tem. Não, eu vou fazer. Porque diz assim: antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava preparado. Deus foi lá preparando o cordeiro, lá em cima no mistério dele, preparando. Por que você está fazendo isso? Não, vai acontecer um negócio daqui a um tempo, então tem que preparar isso aqui. Mas o que é isso aí? O que é cordeiro? Não, vocês vão saber. O que é o cordeiro? É algo poderoso. Algo poderoso. Mas cordeiro para quê? Cordeiro que vai para a cruz, que vai purificar. Cordeiro purifica, vocês vão ver. Então, antes do problema aparecer, Deus já tinha a solução preparadinha. Tem irmão que está entendendo. Olha para o seu irmão. Fala para ele: seu problema te pegou de surpresa, não pegou Deus. Antes desse problema acontecer, Deus já tem tudo preparado. Não é você que espera a bênção, é a bênção que te espera. Levante a sua mão. Fala assim: não é eu que estou esperando a bênção, é a bênção está me esperando. 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 Quando eu estive lá na fazendinha, eu me lembro que durante o culto eu fiquei olhando para um senhor. Eu não sabia que era pai da irmã. Eu fiquei olhando para ele. O Espírito Santo faz isso comigo. Quando ele quer que eu veja alguém, ele me dá um zoom da pessoa, igual câmera, já viu? Fica assim, ó, zoom, zoom. Fica sério. Toda hora eu estou no culto aqui, canto hino, choro. A pessoa, tchum. E Deus me deu uns 10 zoom dele. E depois eu chamei ele, vem cá. Coloquei a mão na barriga dele. Falei do punk, falei no ouvido assim: o senhor ia morrer. Deus está te dando vida. O senhor vai caminhar em vida. Deus já tem um negócio com o senhor. Ele começou a chorar. Aí depois o pastor Anderson falou comigo: antes do problema acontecer, Deus já está trabalhando. Deus já está agindo. Amém? Então essa manhã, amém, como o pastor Anderson falou aqui, está virando uma chave na sua vida.
É uma chave espiritual. Porque o espiritual é que manda. O espiritual puxa tudo. Puxa a bênção que você precisa, puxa tudo. Mas tem que virar primeiro no espiritual. Quando Deus cria a terra, Ele não cria a terra primeiro, Ele cria os céus. Ele começa de cima. Quando o véu se rasga de cima para baixo. Então Ele começa primeiro de cima. Então primeiro Ele está fazendo uma chave espiritual virar na sua vida. O resto vem a reboque. Amém? Então não é você que está esperando a bênção, é a bênção que está te esperando. Por quê? Porque você está saindo debaixo de uma palavra.